Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos todas as semanas juntos, estudando a Palavra de Deus, compreendendo o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Especialmente nesta nova temporada, quando estamos estudando algo muito importante. É aquele evangelho voltado para as pessoas, para os aspectos sociais. O que Deus pensa a respeito disso? Como nós podemos ajudar os nossos pequeninos irmãos, aqueles que sofrem, que é o tema central aqui do nosso manual de estudos, Meus Pequeninos Irmãos, servindo aos necessitados, que eu já mostrei para vocês, o nosso manual, a cada semana tenho mostrado, e nessa semana nós vamos continuar estudando como Deus vê o necessitado, o aflito, e qual foi o apelo dos profetas no Velho Testamento. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esse clamor dos profetas nesta semana, no programa de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Dois amigos pastores estão aqui no programa hoje, eles já estiveram no passado em outros programas, e eles nos dão a alegria e a honra de recebê-los novamente. Pastor Genival Novaes, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Novo Tempo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Lanza, é um prazer estar aqui de volta, Lições da Bíblia, e aproveito para saudar todos os irmãos que estão nos acompanhando, especialmente da Associação Paulista Sudoeste, com sede ali em Sorocaba. Exatamente, a Associação Paulista Sudoeste é o escritório da Igreja Adventista para o sudoeste do estado de São Paulo, e com sede em Sorocaba, como disse o pastor Genival, e o pastor Genival tem áreas bastante interessantes lá. Quais são suas áreas de trabalho lá, pastor? Nós trabalhamos com a área da Lições da Bíblia, que atua na Escola Sabatina, né, pastor? Sim, usamos também o mesmo manual, né? Isso, o Ministério Pessoal, que é o trabalho de levar o Evangelho por parte dos irmãos individualmente, e também a área de ação solidária da igreja, que é o que estamos vivenciando agora durante essa semana e todo o trimestre, né? É isso aí, essa Ação Solidária Adventista, que temos a sigla de ASA, né? Que é esse braço social da igreja, de ajudarmos as pessoas. Muito bom. Uma alegria recebê-lo, o nosso abraço também a todas as pessoas desta bonita região do estado de São Paulo, aos amigos que trabalham no escritório da Associação Paulista Sudoeste também o nosso abraço. Juntamente com o pastor Genival está o pastor Wanderson Assunção, que também trabalha aqui em São Paulo, na Associação Paulista Sudeste, né, que é o escritório da igreja para o sudeste do estado de São Paulo, mas o maior território é a capital de São Paulo, né, pastor Wanderson? Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Lanza? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Nós trabalhamos ali na região do ABC Paulista, né, grande parte do nosso território fica ali, mas também temos algumas igrejas na parte do litoral, desde Bertioga até a região de Peruíbe. Uma região muito bonita, né? Muito de aspectos bonita. Naturais muito bonitos ali. Não tenha dúvidas. E a sua área ali, qual é que você está trabalhando atualmente? Pastor, nós estamos na área também do Ministério Pessoal, são estratégias, ações, junto com a igreja, missionárias, né? Para a pregação do Evangelho. Também, como o pastor Genival mencionou, nós também estamos atuando na Escola Sabatina, né? Onde a cada sábado os nossos irmãos, amigos, nas nossas igrejas, nós estudamos este guia de estudo, né? E também na área de ação solidária adventista. Nós temos ali bonitos projetos sendo desenvolvidos na comunidade. Que ótimo, que legal, viu? Temos dois amigos assim preocupados com os aspectos sociais aqui das pessoas, dos filhos de Deus, e tenho certeza que juntamente com você em casa nós teremos um agradável estudo da palavra hoje. Meus amigos, vamos começar? Eu convido a vocês para orarem comigo, a vocês que estão em casa também, para que juntos oremos agora. Pastor Wanderson, por favor. Bondoso Deus e querido Pai, é uma alegria imensa, Senhor, podermos abrir a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, e também este guia de estudo, onde, através da Bíblia, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor nos dá sensibilidade de compreendermos um Evangelho que é prático, um Evangelho que ele não apenas deve ser vivido por nós de maneira individual,
mas é um evangelho onde nós estendemos as nossas mãos ao nosso semelhante, às pessoas que sofrem, pessoas desprovidas de tantas necessidades básicas. E pedimos então que neste encontro a Tua mão esteja conosco, nos dando a compreensão da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos agora ouvir palavra do autor com o pastor Jonathan Duffy. Quando eu leio os profetas, sou frequentemente desafiado pela dureza de suas palavras. E acredito que essa dureza é baseada em uma justa indignação. Eles estão olhando para o seu povo e o que veem é o oposto daquilo que Deus espera que eles sejam. Eles veem a forma como um explora o outro, veem como eles se focam em riquezas terrenas e o quanto almejam maiores posições para si mesmos. E ao ver estas coisas, notam não apenas como estes indivíduos estão agindo, mas também como eles estão explorando aqueles ao seu redor e percebem o quebrantamento que é gerado por eles quererem se dar bem em cima dos outros, ficarem ricos às custas dos outros. E isso os deixa furiosos. Então, as palavras acabam saindo de forma bastante dura. Mas o que também vemos nos profetas é um desejo, um anseio, uma vontade de que as pessoas se reconectem com Deus para que sejam transformadas por Deus. Porque é verdade que quando aceitamos o coração de Deus, nós paramos com toda essa exploração, com o hábito de nos centrarmos em nós mesmos. É quando verdadeiramente nos focamos no bem-estar daqueles que estão ao nosso redor e nos descobrimos como agentes de esperança e cura. Portanto, embora os profetas possam começar com um discurso irado, eles sempre encerram com um chamado ao serviço. Por isso eu penso que à medida em que analisamos nossa vida e olhamos para nós mesmos, tomando tempo e criando tempo para nos reconectarmos com Deus, isso nos mudará e nós poderemos ser os agentes de esperança e cura, paz e amor que Deus deseja que sejamos. Está aí, palavra do autor com o pastor Jonathan Duffy. Importante, né, essa visão que ele traz para a gente como autor a respeito de como Deus queria que os profetas alertassem com relação a essas injustiças, em relação às pessoas. É muito importante ter essa visão, né, de defender aqueles que precisam e não oprimi-los. Essa característica divina, pastor Lanza, ela é extraordinária de cuidar das pessoas. Ele mesmo deu exemplo, né? Ao longo dos 40 anos do povo peregrino no deserto, saindo do Egito, Deus cuidou pessoalmente de cada um, dando sustento. E isso aí ele espera que a igreja dele, o povo dele fizesse e a igreja dele faça hoje também. Exatamente. E, aliás, falando nisso, né, pastor Wanderson, ele cuidou do povo numa região improvável, né? Uma região desértica, não tinha comida, não tinha água, e ele cuidou, ninguém morreu sem falta de água e de alimento naquele deserto todo. Deus é sábio, né? É verdade, pastor Lanza. Você vê Deus conduzindo o povo a um ambiente hostil, a um ambiente... Porque o deserto, ele demonstra algo interessante, né? Completa dependência de Deus. Deus não leva o seu povo a caminhos prósperos, aonde eles teriam acesso, por exemplo, aos recursos, a recursos naturais, ao alimento. Então, o deserto é um caminho completamente contrário àquilo que nós naturalmente buscaríamos. Sim. Né? E neste deserto, Deus, ele provê, ele cuida, Deus mostra a sua justiça, ele revela quem ele é, cuidando de forma especial de cada pessoa, né? Atendendo essa diversidade que o ser humano tem, das nossas necessidades, Deus ele cuida, né, de uma forma maravilhosa, né? Então a gente percebe neste guia de estudo que esse tema ele traz esta revelação do caráter de Deus. É verdade. Né? Deus não pede nada para a gente que Ele próprio não tenha feito. Então esse cuidado, essa atenção com os filhos dele, conosco, com o povo dele no deserto, é uma mostra clara de que ele espera que nós também, que somos representantes dele aqui na terra, façamos também.
Claro. Então nós temos que acompanhar o exemplo divino, né? Exatamente. E por falar em exemplo divino, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, você sabe que o conteúdo do nosso manual de estudos pode ser acessado através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br, está aparecendo aí na sua tela. A CPB, que é a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui para o Brasil, e ela então disponibiliza esse conteúdo. Você pode entrar no site e ver como pode ter acesso ao conteúdo, ou você adquirir o nosso manual, ou ter acesso ali online mesmo. Se você precisar de informações, em nosso blog também, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai poder encontrar. É sempre bom ter o manual nas mãos, para que a nossa conversa também possa fazer sentido aí para vocês em casa. E o tema dessa semana é este clamor dos profetas que os pastores estavam falando aqui. Como Deus vê, como Deus pediu para que os profetas alertassem e clamassem em alta voz, bradassem, né? Para não dizer berrassem diante dos líderes as injustiças cometidas contra aqueles que precisam, porque Deus é provedor e Ele quer que todos nós sejamos também. E aí, alguns profetas nós vamos conversar sobre eles hoje. E agora um pouco sobre Samuel. Samuel foi um grande ícone, né, ali do povo de Israel. E nesse contexto, como é que a gente pode entender esse chamado de Deus para a justiça através do profeta Samuel? Quem sabe a gente começa com o pastor Wanderson. Então, pastor, é interessante porque o profeta, sendo um escolhido por Deus, um instrumento, não era fácil a vida do profeta, na verdade. O profeta, ele não tinha obrigação com as pessoas, a obrigação primeiro era com Deus, com a mensagem de Deus, com a revelação de Deus. Uhum. O profeta, ele não estava preocupado em falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas falar aquilo que Deus queria se comunicar ao povo, né? Então Samuel, ele pagou um alto preço por ser um profeta, e a gente percebe aqui no guia de estudos, né, que os profetas, eles tinham um espírito agitado, eles eram muitas vezes aflitos diante do contexto espiritual ou social que eles viviam, né? Nós percebemos muitas vezes os profetas com reações até estranhas, né? Reações de explosivo, mas ao mesmo tempo eles são amorosos, compassivos, né? Porque o profeta era o homem de Deus para aquele momento. E a gente vê Samuel com estas características, né? Um indivíduo extremamente conectado com Deus, né? Compromissado com a palavra de Deus, mas também preocupado com a reação do povo, com aquilo que o povo queria, né? E ele fazendo esse meio de campo não era fácil, né? Ele vivencia estas angústias, e a gente percebe aqui no guia de estudo Samuel, um homem completamente assim comprometido, né? Com o ministério colocado por Deus em sua vida, né? E é interessante, pastor Wanderson, isso que você fala, que essa preocupação de Samuel em ser um homem de Deus comprometido, porque aqui no manual de estudos também, pastor Genival, a gente percebe Samuel enfrentando um outro problema com o povo de Israel. Eles queriam um rei, eles queriam se assemelhar às nações vizinhas, e Deus estava meio preocupado com isso, né? Como foi a atitude de Samuel naquele momento? Olha, realmente foi assim assustador para Samuel ouvir esse pedido do povo, esse clamor. Até porque Deus, na liderança do seu povo, ele é o exemplo clássico, o melhor dos exemplos para que esse povo saiba como agir. E eles vieram pedir realmente um rei. E a Bíblia deixa claro que Samuel alertou o povo que se isso acontecesse, eles sofreriam problemas e o povo sofreria. E olha, pastor Lanza, eu fico admirado como Deus advertiu o povo. O rei iria ter excessos e explorar as pessoas, com certeza. E não demorou muito, não. Saul já começou, e mesmo no reinado de Davi, como diz o nosso guia, de Salomão, os excessos aconteceram. Então, pessoas começaram a padecer.
Porque até ali, como você falou agora há pouco, Deus havia provido tudo para eles. Tudo. Deus era o líder, né? Era a teocracia, como a gente aprende, né? A gente, quando estuda a palavra de Deus, era o sistema de governo teocrático. E agora não, eles queriam tirar a Deus dessa jogada, porque eles queriam se parecer com os que não eram filhos de Deus. Será que isso pode acontecer hoje também, Wanderson? Porque muitas pessoas estão nos assistindo e às vezes a gente quer mais se assemelhar com as pessoas que não têm a revelação de Deus do que com o que Deus deseja para a gente, né? É interessante porque a sociedade hoje, nós estamos vivendo assim um momento muito tenso no aspecto político, né? As mudanças no mundo, e muitas vezes uma sociedade pensa assim, se nós migrarmos para um outro modelo de governo, uma outra forma de se governar o país, vai ser melhor. Israel estava passando por este momento. A percepção de que a política, o sistema de governo dos países, das nações que eram vizinhas a eles, quem sabe seria melhor. Mas é interessante porque o sistema na qual Deus ele governa o povo, Deus se preocupa com tudo, com os aspectos econômicos, por exemplo, os aspectos sociais, Deus suprindo as necessidades básicas. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar Deus estruturando em Israel uma sociedade organizada. Né? Por exemplo, todos teriam direito à terra, né? As pessoas teriam direito à alimentação, às necessidades básicas da vida, à educação. Deus estrutura até mesmo as leis que seriam importantes para o bom convívio de uns para com os outros. Né? E o pastor Genival coloca isso aqui, o profeta fica assustado, preocupado, poxa, nós vamos trocar O certo pelo duvidoso, um né? governo onde está centrado em Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa, nós vamos para um intervalo e eu quero retomar exatamente desse ponto que você está falando para a gente poder discutir um pouco mais com os nossos telespectadores. Nós voltamos já, são apenas 2 minutos. Já de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, estamos estudando o clamor dos profetas, como Deus via o sofrimento do seu povo e o que ele pedia para que os seus profetas alertassem a liderança de Israel e ao povo de Israel. O pastor Wander estava falando aquilo que o pastor Genival tinha dado ênfase, que Samuel estava preocupado que eles estavam trocando o certo pelo duvidoso, né? nas suas escolhas com relação a ter um líder humano e não mais a liderança de Deus. Pastor Genival, não deve ter sido muito fácil para Samuel lidar com essa situação, já que a tendência deles era escolher um rei pela aparência, e não como Deus escolheria. Né? Eu acho que esse foi o grande problema ali, né? Ter que escolher pelos olhos humanos. Olha, pastor, a preocupação de Samuel estava na preocupação de Deus. Deus sabia, como havia alertado Samuel e com certeza alertou também ao povo, que haveria distorções do plano divino. Porque o ser humano, às vezes, ele não entende a vontade de Deus plenamente. Então, o que Deus queria evitar eram as injustiças, que a semelhança das nações que existiam lá com seus reis, passaria a haver nos termos de Israel. E Deus não queria que pessoas sofressem, passassem necessidades. Deus queria manter o cuidado que ele vinha mantendo com seu povo, como disse o pastor Wanderson. Ele queria perpetuar o cuidado com seu povo. E ele sabia que uma monarquia geraria custos para o Estado, como disse Samuel para o povo. Ele iria cobrar impostos, os filhos seriam tirados das famílias, pessoas iam passar necessidades. Então Deus queria evitar tudo isso. Isso mostra claramente, amigo, que Deus, ele quer o melhor para seus filhos. E vale lembrar que Israel deveria ser o exemplo como nação. Exatamente. As nações deveriam olhar para este povo
e perceber o seguinte: eles são diferentes, o modo de ser, o modo de viver, as suas leis são justas, porque Deus estaria no centro, né? A partir de Deus, a partir da sua misericórdia, da sua bondade, da justiça divina, eles viveriam da forma ideal no mundo dominado pelo pecado. Exatamente. O nosso manual fala também sobre um outro profeta, a mensagem de um outro profeta, que é o profeta Amós. Pastor Lanza, eu gostei de uma frase Claro, que claro, o por autor favor. colocou na lição aqui, de segunda, de domingo, e eu queria Claro, por deixá-la favor. bem claro. Para os profetas, isso lógico, Deus orientando, mesmo a menor injustiça assumia proporções cósmicas. Fortíssimo isso. Isso é forte demais. Isso parte de Deus. É lógico que o profeta ele transmitia seu sentimento, ele tinha essa convicção, mas isso parte de Deus, porque mexe com Deus a injustiça, sabe? Isso mexe com a gente hoje, né? Tem que mexer com a Se gente. nós temos alguma função de liderança, e você que está me assistindo, e na sua função de liderança, você é injusto para com o pequenininho, o menor, injusto, não justo. Quando você é justo, não há crítica, mas quando é injusto, isso aqui Deus está vendo. A gente tem que ter esse cuidado, esse temor a Deus. Muito bem pontuado aí, é uma frase de Joshua Heschel. Foi um grande homem americano. A filha dele, inclusive, deu um depoimento para o programa Origens há pouco tempo. Ela é uma acadêmica americana. Eles são de ascendência judaica. Profeta Amós, agora, qual foi a mensagem básica, então, pastor Wanderson, de Amós para o povo de Israel, para os líderes de Israel? Pastor, Amós estava tendo o seu ministério no Reino do Norte. Então, para contextualizar aqui, o Reino de Israel foi dividido, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. É interessante porque Amós ele começa a trazer palavras de juízo, de condenação a nações que eram nações pagãs. E ele cita 7 países, 7 nações. E no livro de Amós ele vai revelando aqui, ele fala a respeito de um pecado de cada nação. Então são 7. É interessante porque o número 7 na Bíblia... É bem emblemático, né? Ele é emblemático. Nós temos aí tanto um significado como algo perfeito, mas também a plenitude, né? E quando ele começa, diante de Israel, a falar dos pecados, das injustiças destas 7 nações, eu fico pensando assim, os israelitas, né, até que enfim um profeta está acusando, está trazendo uma mensagem de juízo para eles, bem feito, porque são pagãos, não adoram o Deus verdadeiro, né? Só que de repente Amós ele se volta para quem agora? Antes Para o de povo. seguir, pastor, eu achei interessante, porque ele se dizia incapaz de ser um profeta. Exatamente. Agora, ele usa uma estratégia para chamar a Atenção do povo. Mexe com os outros para depois mexer com os de casa, né? Achei legal isso. E é interessante, pastor, porque não é por acaso que Amós ele cita as 7 nações aqui, que estão cometendo pecados diante de Deus, pelas injustiças aos menos favorecidos. Mas quando ele fala a respeito de Israel, ele revela 7 pecados. Então Israel é o 8º reino aqui, vamos dizer. Mas quando ele fala de Israel, ele não cita apenas um pecado, mas ele cita 7. Ou seja, Israel, eles conseguem ter a plenitude de todos os pecados. Eles acusavam muito os povos vizinhos, mas eles não olhavam muito para si mesmos, né? Coisa incrível, né? E as nações Síria, Filístia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, quer dizer, nações extremamente pagãs, mas foram menos condenadas do que o próprio povo de Deus. Deus pode estar condenando a gente também, né? Pelas nossas ações hoje, nesse mundo pós-moderno. Essa mensagem é para todos os tempos, né? A palavra de Deus precisa nos alcançar com essas mensagens
para que fujamos da injustiça, dos pecados de injustiça, de opressão. Né? Pastor Lanza, só para ficar assim claro para quem está nos acompanhando, como Deus descreve isso, essa situação terrível, distorcida daquela nação que deveria ser a nação que representaria Deus, né? Aqui no livro de Amós, capítulo 5, olha o que ele fala no verso 11 e verso 12. Diz assim: portanto, visto que pisais o pobre. Dentre as listas de pecados cometidos por Israel está aqui o descaso com os necessitados, não é? Visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo. Todos nós sabemos que o pobre não tinha acesso a trigo, a comida dele era cevada, mas ele tinha que pagar pelo trigo. Era terrível o que se exigia dos pobres. Não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Olha o verso 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. E aí ele começa. Por que são graves? Porque vocês afligis o justo, vocês toma suborno e rejeita os necessitados na porta. Ou seja, eles eram pessoas cruéis para com os que necessitavam e omitiam ajuda. Isso é terrível para Deus, extremamente terrível. Eu imagino o sentimento de Deus para com aquela nação. Sim, a mensagem de Amós é forte mesmo, né? Quer dizer, ela pegou pesado com os líderes de Israel, não é? Porque se tem uma coisa ruim, é cometer injustiça. Agora, quando você cometer uma injustiça com quem não tem defesa, com quem não tem voz, com quem não tem condições de buscar uma outra alternativa na vida, muitas vezes você condena as futuras gerações daquela pessoa a um estado de miséria por esse ato cometido agora, não é? Contra aquela pessoa. Então é bem sério, é bem delicado essa perpetuação do mal, da opressão sobre aquele que precisa realmente, né? E aqui é interessante que são as consequências das decisões do passado. Como vimos agora há pouco, lá o povo pedindo um rei para Samuel. Sim. E Deus revelou. E agora nós estamos vendo aqui, tempos depois, as consequências de decisões mal pensadas, mal tomadas, né? Agora, tem um detalhe importante no que o profeta Amós escreve, é sempre o remédio de Deus, é sempre a solução divina, né? A esperança da renovação, da salvação que ele apresenta no final do livro de Amós, né? Seus últimos versos, ele também traz uma revelação de Deus, uma profecia que estaria indicando uma futura restauração desse povo. Deus não desiste do povo, né? Por mais que seja terrível e desastrosa as ações do ser humano, né, pastor? Deus tem a esperança de corrigir, de restaurar. Muitas vezes ele usa essas acusações, até de que ele castigaria o seu povo, para redimir, para salvar, né? Para poder resolver o problema. De Deus. Ele quer corrigir realmente os erros. Ele quer mudar, transformar as pessoas, atender aqueles que necessitam, é claro, mas ele quer corrigir o pecador, né? Então, eu imagino que tem gente aí que nos assiste, pode estar pensando assim, mas eu também já fiz muita coisa errada, será que Deus vai me castigar? Nós podemos nos voltar para Ele, como o povo de Israel deveria ter voltado. E nós podemos recorrer a Deus em busca de arrependimento e perdão pelos nossos erros que já cometemos no passado. E certamente essa restauração será operada na nossa vida pelos méritos de Cristo Jesus. Exatamente isso. Dentro do contexto do nosso manual de estudos, nós também temos aqui mais um profeta com a sua mensagem dura, né, e forte, que é o profeta Miqueias. Quais são as ações do povo que ele condenou, pastor Wanderson? Então, nós encontramos aqui em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, inclusive é o texto principal, né?
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Né? E evidentemente que o pano de fundo, aqui o contexto nas quais o povo vivia era completamente contrário, pastor Lanza, a essas palavras de Deus, ou seja, praticar a justiça, amar a misericórdia. O povo não sabia mais o que era a verdadeira justiça. O povo não sabia mais o que era amar o semelhante, ter misericórdia por aqueles que sofriam. Era uma sociedade, na sua grande maioria, aí, quer dizer, nós temos muitos líderes que, na sua totalidade, eles eram voltados para si mesmo. Exatamente. Né? As suas práticas. Então, nós temos aí a falta de ética, a falta de moral, a perda da conduta moral. Nós temos uma liderança onde não praticava mais a justiça, não é verdade? Miqueias, ele cita, no capítulo 2, por exemplo, que homens que se levantavam dizendo que eram profetas, eles profetizavam buscando o retorno financeiro, o lucro. Né? Você paga e eu profetizo. Isso é muito interessante, porque Miqueias está condenando as ações, não apenas dos líderes, mas do povo também, que o povo praticava ali corrupção, desonestidade, idolatria, né? Suborno, esses interesses aí. Mas Amós condena a da liderança, a do povo. Então, um povo, ele espelha exatamente o perfil de caráter do seu líder. Quer dizer, são profetas de Israel que estavam condenando ali os pecados do povo, mas da nação como um todo, líderes inclusive, né? Pastor Lanza, a gente tem que lembrar esse capítulo 6, verso 8, ele tem 2 versos que mostram um sério problema também para os religiosos. Nós temos práticas religiosas, podemos estar aí nos acostumando com as nossas ações litúrgicas, e podemos achar que está tudo bem. Mas se vocês acompanharem a leitura dos versos 6 e 7 de Miqueias, capítulo 6, nós vamos ver que as ações litúrgicas, quando falta o cuidado para com as pessoas que necessitam, quando falta o amor, a ação prática da vida, cuidando dos necessitados, elas não representam nada para Deus. Interessante isso. Deus advertia o povo. E olha o que ele diz. Com que me apresentarei ao Senhor? Estou lendo o verso 6 e o 7 de Miqueias, capítulo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, as ações litúrgicas, elas não vão resolver os meus problemas de injustiça, elas não resolverão. E ele diz assim, agora no verso 8, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, as 2 ações que o Senhor recomenda, praticar a justiça e amar a misericórdia, são ações voltadas para o nosso próximo. E o andar humildemente com Deus é o que nos vai dar condições a praticar a justiça e amar o nosso próximo. Elas devem ser ações contínuas. Isso nos liga a Deus. Isso deve levar a gente a ter uma preocupação em viver uma religião só de aparência, né, pastor Wanderson? Porque Deus condena, assim, fortemente aquele que vive uma religião de aparência. É interessante porque até agora nós não encontramos aqui Deus dizendo, vocês precisam me adorar mais, vocês precisam fazer mais cultos. Pelo contrário. Cantar mais hinos. Então veja, nós encontramos aqui
os ritos religiosos, eles se tornam, eles cobrem essa vida de pecado do povo. Essa vida religiosa acaba, veja bem, a vida religiosa, ela tem o seu lugar, é tão importante, mas aqui no contexto, ela cega o povo de uma realidade. Ela não podia da vida cristã. As ações de Exatamente. justiça, né? Agora, olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, olha o que interessante, assim como foi no bloco passado, segura a tua ideia, nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos já com o último bloco do programa dessa semana. Já de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, e como a gente faz aqui em todos os programas, a gente quer incentivar a você a estudar a Bíblia, a continuar conhecendo o plano de Deus para você e sua família. Nós sempre oferecemos para vocês o curso bíblico Princípios. Esse é um curso tradicionalmente oferecido aqui no programa Lições da Bíblia, porque esse é um curso extraordinário que a Novo Tempo pode oferecer para vocês. Um dos melhores cursos que a Novo Tempo fez ao longo de todos os anos. É uma revista de 100 páginas coloridas, com alguns estudos muito profundos a respeito da doutrina da salvação, do perdão, da vida cristã, como Deus deseja que você possa viver neste mundo, praticando os atos de justiça que Ele deseja para os seus filhos. Peça esse curso bíblico agora, para que você possa receber em sua casa e poder estudar com você, a sua família, levando o conhecimento de Deus até vocês. Este curso é gratuito, você pode ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, é a nossa central de atendimento. Você sempre deve fazer isso em horário comercial, tá certo? Se você ligar fora do horário comercial, vai ficar gravado lá o seu telefone, para que a equipe possa dar retorno. Mas o melhor é você ligar no horário comercial para você já poder conversar com a nossa atendente e solicitar gratuitamente. Não cobramos pelo material, não cobramos pelo envio do material, para que você possa ter o conhecimento da luz do Evangelho chegando até a sua casa. Tá certo? Estávamos aqui conversando com os pastores Wanderson e Genival a respeito do livro de Miqueias, e eu tive que te interromper para chamar o intervalo. Pastor Wanderson, por favor, retome aquela ideia a respeito ali do que você estava falando. Então, é um povo que não vivia em sintonia com o plano de Deus. É como Deus Apesar pede... de ser o povo de Deus. Exato. Agora, se Deus pede para que eles praticassem a justiça e amassem a misericórdia, eu fico pensando, né? Como eu vou agir com justiça e com misericórdia se eu não estou experimentando isto na pessoa de Jesus Cristo? Não é verdade? Então veja, para eu amar a misericórdia e ser justo com as pessoas, eu preciso experimentar isso. Então eu entendo que Miqueias, capítulo 6, verso 8, nós precisamos refletir que o resultado disso na vida prática é o resultado da minha salvação em Jesus. Eu experimento a misericórdia de Deus na minha vida. Eu não mereço a salvação. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim, que nós não somos salvos por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando eu vivo a salvação em Jesus, brota de mim esse espírito de ser mais justo, de ser mais misericordioso, ter o olhar de Cristo, olhar para as pessoas ao meu redor, não é verdade? Ver o sofrimento delas. Deus me capacita com habilidades, com dons espirituais e naturais, para que eu possa ajudar o meu semelhante. Claro. Não é verdade? Com certeza. Pastor Genival, a mensagem do profeta Ezequiel. Eita. Veja que esses profetas todos estão falando meio com mensagens muito parecidas, né? Condenando injustiça, idolatria, suborno, corrupção. Qual foi a mensagem de Ezequiel? Pastor Lanza, Ezequiel ele foi muito preciso ao trazer esse assunto à tona.
as atividades erradas, os pecados do povo de Israel estavam agora chegando a um ponto insuportável, e chegou a esse ponto insuportável. Eles foram para o cativeiro, Ezequiel estava vivendo esse período do cativeiro, e nesse período o povo ainda mantinha aquelas velhas situações. Ele chegou a afirmar que a nação de Israel, a nação de Judá, ela era pior do que Sodoma e Gomorra quando foram destruídas pelo fogo. Forte, né? Isso mexeu muito, deve ter mexido bastante com eles. E normalmente quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a gente pensa em pecados assim, bem socialmente deploráveis. Porém, ele cita qual era. Está no seu manual, Ezequiel 16, verso 49, ele diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha como ele chama a nação de Israel. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Veja, Deus inspirou Ezequiel para falar do problema, entre outros, porque havia idolatria, havia prostituição, havia uma série de pecados, mas entre esses estava lá a falta de cuidado e amparo pelo necessitado. Então, Ezequiel foi bem claro. Deus não aceita que o povo dele, que o representa, tenha uma religião apenas de aparência, mas tem que ter de prática de vida. Como cristãos, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos cultuar a Deus, mas temos que cuidar das pessoas a quem Deus ama. E nós, individualmente e institucionalmente, temos que fazer isso. Para não sermos acusados também por Deus da mesma forma, que somos Sodoma e Gomorra, que cometemos os mesmos pecados, né, Wanderson? É muito forte, né? Muito forte. É uma coisa que mexe com a gente, né? Agora, você ser comparado com aquilo que foi condenável por Deus, como Sodoma e Gomorra, que foi uma das expressões mais fortes do tempo de Abraão ali, etc. Olha, é para fazer a gente pensar. Diga, Wanderson. Agora, nós já vimos que as palavras dos profetas, elas eram muito duras às vezes, ou muitas vezes. Por exemplo, em Ezequiel 34, ele fala da liderança dos pastores. Evidentemente que a expressão que ele usa como pastores não é limitada ao nosso contexto de hoje, aos pastores de igrejas, mas a toda a liderança daquele tempo, né? Que envolvia a classe religiosa. É uma mensagem muito clara. Os reis, os oficiais do governo, e ele também, pastor Genival, ele fala muito duro: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas, não cuidarão do povo, do rebanho, vós que sois líderes, né? E ele vai descrevendo aqui: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Essa expressão mexeu muito comigo e deve mexer muito com a gente. Apacentam a si mesmos. Olha, pastor Lanza, nós vivemos em um mundo em que corremos um sério risco de acharmos que nós precisamos satisfazer nossas próprias necessidades e esquecermos daqueles que precisam mais do que a gente. Então, eu aqui destaco que não é pecado apenas você maltratar alguém, é pecado você omitir o auxílio a alguém. Apacentar a si mesmo é omissão, é ficar cuidando dos seus próprios interesses e esquecer que as pessoas que vivem ao nosso redor estão precisando de auxílio do necessário para sobreviver. Então nós temos... E quem apacenta a si mesmo é ganancioso, é presunçoso. E a gente percebe que o Ezequiel ele está escrevendo a líderes religiosos, mas também aos líderes políticos. Então veja, nós não estamos aqui falando de ideologia política, isso são valores do reino de Deus. Então hoje nós vivemos numa sociedade onde a liderança política,
Muitos deles estão preocupados em apacentar a si mesmos, a se envolver dentro de um processo político, preocupado com as vantagens pessoais que ele vai ter, né? E a gente percebe que não importa quais partidos políticos ou ideologias que estarão governando os reinos deste mundo. O problema está com o coração humano. Está no coração do homem, está lá dentro, é a natureza pecaminosa, né? Exatamente. Onde as pessoas são egoístas, elas querem olhar para si. Exatamente. E Deus se angustiava com isso, e Deus coloca essa angústia no coração do profeta. E eu fico pensando, pastor, que a nossa vida espiritual, ela deve nos levar a esta angústia que o profeta tinha, de nós nos angustiarmos com as injustiças do mundo de hoje. Exatamente. E se não cuidarmos, nós vamos seguir o mesmo caminho. Exatamente. Essa tem que ser a nossa atenção, né? O nosso cuidado para não sermos reprovados por Deus, mas aprovados pelo Senhor. O último profeta que vamos comentar aqui no programa dessa semana é o profeta Isaías. Na observação que ele fez e na revelação que Deus deu para ele, o que foi que ele condenou na sociedade de sua época, ali a sociedade do povo de Israel, que era o povo de Deus. Isaías foi bem destacado aqui, o capítulo 58 de Isaías, ele traz questões que o povo de Israel cometia, questões que hoje nós podemos incorrer a elas. Ele faz críticas severas às injustiças sociais que haviam. Ele destaca que a religiosidade do povo, mais uma vez, estava ocupando o lugar da prática de vida amorosa e justa e misericordiosa que o povo tinha, e traz um alerta. Trouxe para eles, Jerusalém seria penalizada por isso, como foi, e nós temos que ter a nossa própria alerta, baseado no que ele trouxe. Se nós não corrigirmos ações práticas da nossa vida e nos voltarmos para o amor ao próximo também, olha, com certeza, pastor, nós estaremos incorrendo em situações desagradáveis que Deus espera que não aconteça conosco. Como a mensagem de Isaías foi uma mensagem dura, mas ele também trouxe o que foi destacado logo no início pelo pastor Wanderson, que o povo deveria se arrepender dos seus erros. E é onde entra aí o aspecto de Cristo para trazer esse modelo de vida que devemos ter. Exatamente. A sua visão também sobre a mensagem de Isaías. No capítulo 1, o profeta ele já inicia assim, trazendo a doença, o diagnóstico. Vocês estão em pecados, vocês vão ao templo e ele chega a dizer, vocês levantam as mãos em adoração, mas as mãos estão sujas de sangue, estão contaminadas com o pecado. E Deus, ele tem uma atitude que às vezes a gente não entende, mas é necessário, ao ponto de Deus muitas vezes dizer assim, eu não quero oferta, eu não quero o que vocês estão fazendo, parem, né? Porque isso me enoja, é como lá em Laodiceia, isso causava náuseas em Deus, essa atitude do povo, imagina. O povo oferecendo ofertas, sacrifícios, tudo bonito, mas o coração longe do Senhor, as injustiças, os pecados tão claros que Isaías ele vai descrevendo aqui. E é interessante porque o profeta ele participa ativamente. Ele não é só aquele que escuta Deus e fala, mas ele se envolve, os seus sentimentos, as suas convicções, porque veja, o profeta ele está na presença de Deus, Sim. Ele tem a percepção de quem Deus é. E quando ele olha para esse Deus cheio de misericórdia, de graça, que odeia a injustiça, que deseja ver o pobre ser feliz, de ter as suas oportunidades, ele também tem esse mesmo sentimento. Ele acaba expressando mais fortemente ainda, né?
a sua mensagem dura. Meus amigos, o tempo acabou. Queria muito dar oportunidade para o Genival, mas só tenho 30 segundos. Se você conseguir falar em 10... Eu falo em 10. Então fala. Isaías cuidou em apresentar Cristo Jesus, que viria, e o que Cristo faria: libertar, ajudar, tirar da prisão pessoas. E é o que nós devemos fazer, seguir o próprio Cristo no modelo de vida que ele deixou. Amém, amém. Pastor Genival, obrigado pela participação no programa de hoje. Pastor Wanderson também, vocês são nossos convidados para a próxima semana. E nós agradecemos a vocês pela audiência, esperamos que a nossa conversa sobre a Palavra de Deus e o clamor dos profetas tenha alcançado o seu coração também. Até a próxima semana, se Deus quiser.